Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 30 de março de 2024, sábado. Este é o professor João Ilo. Hoje nós estamos comemorando o sábado pela manhã, sábado, Jesus Cristo descansa no Santo Sepulcro, e que amanhã será o grande dia, da sua ressurreição. Domingo da passagem, domingo no começo de um novo ciclo, de uma nova fase. E lembrando que hoje à noite nós teremos uma programação na praça, provavelmente o batismo, nós contamos com a presença de todos e creio que o tempo está estirado e vai dar tudo certo para o glória de Deus. Nós estamos estudando essa semana, começamos no sábado passado, sobre o tema que é a última vitória. A última vitória. Foi trabalhado a questão de como será o novo céu e como será uma nova terra. Como será o lugar onde Deus, onde Jesus Cristo quer nos levar. E foi trabalhada a questão da nossa reflexão, onde nós devemos parar para pensar nas maravilhas que Deus tem reservado para nós. E que esse mundo não se resume só ao que nós vivemos. E que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos os mais infelizes. Nós temos aqui no domingo também uma mensagem muito boa, sobre Jesus Cristo, aquele que vai ser o personagem central, o anfitrião do novo céu e da nova terra. Quarta-feira estivemos aqui o irmão Rocha, que trouxe uma mensagem muito interessante sobre as boas novas, onde as três fases das boas novas. Ontem à noite o pastor trouxe uma mensagem sobre a libertação, a condenação do pecado, a libertação da presença do pecado e a libertação do poder do pecado. E hoje nós estamos aqui, irmãos, trazendo uma mensagem que tem a ver com a última vitória, que tem a ver com as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Vamos abrir nossa Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, verso 9. No dia 18 de novembro de 2004, precisamente há 23 anos atrás, houve um dos acontecimentos que foi registrado no Guinness Book. Foi o casamento mais extravagante, mais luxuoso, mais caro de todos os tempos já registrado. Era o casamento de uma menina de 23 anos chamada Vanice Mittal. Ela se uniu em casamento com um empresário e banqueiro chamado Amit Bhatia. Eram indianos. Diz a história que nessa época o pai da noiva, ele era um bilionário do aço, dono da maior empresa siderúrgica do mundo, e que ele era o quarto homem mais rico do mundo, e que ele não poupou recursos para fazer o casamento da sua filha ser uma coisa inesquecível. Diz a história de que o casamento custou aproximadamente 60 milhões de dólares, que é mais ou menos 360 milhões de reais. Demais. Foi realizado na França, cerca de 1.200 convidados de todo o mundo receberam como convite um livro com 20 páginas, com poemas impressos, com letras de prata pura. Diz também que nesse casamento foram fretados 12 boinas
para trazer os convidados da Índia para a França, onde seria a celebração. Todas aquelas pessoas que desfrutaram dessa festa, dessa celebração, né, num período de 6 dias. A festa do noivado foi realizada no Palácio de Versalhes, uma representação de época. Por sua vez, o casamento foi realizado no icônico Palácio de Vaux-Vicomte, um castelo francês do século XVII, que fica mais ou menos, né, 1 hora de Paris. Posteriormente, os convidados desfrutaram de um concerto de música pop na Torre Eiffel. O vestido da noiva não era apenas de cetim francês, mas era um tule rebortado com cristais, com aplicações de renda francesa, tudo feito sobre medida. O bolo eram mais de 15 bolos de 6 andares, recheados de ameixa, nozes, creme de laranja, seguido de um jantar com mais de 100 pratos diferentes, regado a espumantes e uma variada carne de vinhos. A mesa de doces era um sonho, um verdadeiro sonho. Trufas de licor de amarula, camafeu de nozes, bombom de couro, mousse de maracujá e limão, e para completar os tradicionais bem casados. Agora, apesar de todos esses luxos e excentricidades dessa festa de casamento, ela jamais poderá ser comparada em nada com aquele que será o casamento mais importante da história da humanidade. Apocalipse 9, verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que Deus me dá. Nesse momento nós suplicamos que o Santo Espírito possa se manifestar nessa manhã, que traga a nós entendimento, compreensão, que possamos, ó Pai querido, fazermos uma análise da nossa vida espiritual e despertar em nós o desejo de participarmos das grandes e maravilhosas coisas do Deus. Amém. Te pedimos isso e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que são convidados ou chamados para bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, né? E as bodas do Cordeiro é o casamento do Cordeiro. A Bíblia diz que o noivo, né? O noivo, diz lá em Isaías 62, que nunca mais te chamarão de desamparada. É uma profecia, né? Aquela mulher que se sentia desamparada agora seria uma mulher amparada, porque teria um noivo. E 2 Coríntios 11:12 diz que esse noivo não é nada mais nada menos do que o nosso Jesus Cristo. A noiva, né, ela está em Apocalipse 21, verso 9. Você passar uma página aí, vamos ver quem é a noiva. 21, verso 9, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem é a noiva? Mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva? A noiva é a nova Jerusalém. É claro que Deus, ele não tem nenhum interesse de construir um centro urbano, um prédio
né, uma grande mansão e nela está desabitada. O propósito de um novo céu e da nova terra são os seus habitantes. Porém, as bodas do Cordeiro, né, a esposa do Cordeiro, não é os seus habitantes, é a cidade santa. Porque existem as bodas do Cordeiro no sentido de indivíduo e no sentido de coletividade. Como indivíduos, nós não somos a noiva do Cordeiro, mas como coletividade, todas aquelas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo constituem a noiva do Cordeiro. Nós, como indivíduos, somos convidados, mas como coletividade, como igreja, como povo, nós somos a esposa do Cordeiro. O que realmente constitui a esposa do Cordeiro são os habitantes da Jerusalém Celestial. A volta de Jesus Cristo é descrita na Bíblia como as bodas do Cordeiro, o começo de uma nova existência, no qual estaremos com Jesus para sempre. Então, as bodas é a volta de Jesus Cristo, e a noiva é a nova Jerusalém. E os convidados? Quero me deter um pouquinho sobre os convidados. Mateus, no capítulo 22, conta uma parábola, que é a parábola das bodas. Essa parábola só se encontra no livro, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22 fala da parábola das bodas. No capítulo 21, no verso 12, no verso 23, Mateus 21, verso 23, diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Vamos lá. Quando Jesus manifestou foi falar das bodas, né, falava das bodas, ele estava onde? No templo. Então o cenário era as escadarias do templo. Diz também que ele estava falando essas parábolas a uma audiência, a um povo. Quem era o povo? Eram os sacerdotes e rabinos, eram os anciãos do povo e era também ao povo. A princípio, ele estava na escadaria do templo ensinando ao povo. Mas diz a Bíblia que, tendo chegado ao templo e estando já ensinando, eles que se aproximaram deles, né, os principais sacerdotes e anciãos do povo. No versículo 31, do mesmo capítulo 21, Jesus fala, depois dessa pergunta, Jesus faz 3 parábolas. Na primeira parábola, quando ele está perto de terminar a parábola, ele faz uma pergunta, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos perseguem no reino de Deus. Jesus estava dizendo isso, Jesus estava sendo muito direto, muito enfático, muito objetivo com as pessoas que estavam escutando. E na sua forma de falar direto, ele já deixou bem claro para os sacerdotes principais que as meretrizes e os publicanos, eles antecediam o reino dos céus aos principais sacerdotes. Ele deixa bem claro que o tema que ele está trabalhando é a comparação com o reino dos céus. E ele deixa bem claro, né, para essas pessoas que
ele estava com o objetivo de preparar aquelas pessoas para que eles entendessem o que Cristo disse. Versículo 45 diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. O propósito da mensagem desta manhã é chamar você de volta para que você comece a refletir e dar mais atenção às coisas espirituais. O objetivo do sermão desta manhã é falar para pessoas que já são convertidas, pessoas que já conhecem o Evangelho e pessoas que um dia declararam a sua profissão de fé ao nosso Senhor. Assim como Jesus estava falando diretamente aos líderes religiosos daquela época, eu estou tentando falar diretamente com meus irmãos aqui do Alto. Jesus Cristo, ele faz 3 parábolas, mas antes dele falar a terceira parábola, ele prepara o povo com 2 parábolas, a primeira e a segunda. Na terceira, antes de começar a terceira parábola, ele se faz entender. Ele sabe do que está falando e também as pessoas que estavam escutando sabiam o que Jesus queria dizer. Então ali ninguém estava enganando ninguém. Ali não era uma escola pública, que o professor fazia de conta que ensinava e os alunos faziam de conta que aprendiam. Não. Jesus estava falando, ele sabia o que estava falando, e os ouvintes, eles entendem, diz a palavra de Deus, que eles entendem que a mensagem era para eles. Mateus capítulo 22, verso 1. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei. Quem é o rei? É Deus, que celebrou as bodas de seu filho. Quem é a noiva? Nova Jerusalém. Quem é o filho? É Jesus Cristo. Versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Aqui não diz que o rei envia seus servos para convidar. Aqui diz que enviou seus servos a chamar os convidados que já tinham sido convidados. Ou seja, são pessoas que sabem da festa e são pessoas que sabem da promessa. Nessa parábola, das 3 parábolas, a terceira é a única que conclui dizendo que todos são chamados e poucos são os escolhidos. Toda e qualquer pessoa que aceita Jesus, toda e qualquer pessoa que se batiza, qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus e é batizado, ele é um escolhido. As outras pessoas que não professaram fé em Jesus, eles são chamados. Mas se você um dia aceitou o Evangelho e se batizou, você é um escolhido. E você pode até deixar a igreja, você pode até deixar Jesus, você pode fazer o que você for, mas você é um escolhido. Quem vai decidir se você vai continuar como escolhido ou não, é você. Você é o próprio autor da sua história. Você é quem vai assinar o livro da sua história. Então quem vai decidir os escolhidos é você. Mas se você manifestou fé em Deus, você é uma pessoa escolhida. E são poucos os escolhidos. Aqui diz que eram pessoas, as pessoas que foram convidadas, eram pessoas que estavam, que tinham sido convidadas. E que os servos foram lá para chamar os que já tinham sido convidados. O interessante, meus irmãos, é que os judeus naquela época, quando Jesus falou a parábola, eles aguardavam o Messias, eles sabiam do que eles estavam esperando.
E o livro que eles mais estudavam naquela época era o livro de Daniel. E por eles estudarem o livro de Daniel, eles tinham certeza praticamente de quando seria a vinda do Messias. Eles sabiam praticamente a data. Então eles sabiam o que estavam esperando, mas diz o texto, né? Diz o texto, versículo 3, que eles não quiseram vir. Foram chamados, mas eles não quiseram vir. Quem são esses servos que fizeram o primeiro convite? Nós poderíamos classificá-los como os 12 discípulos, nós poderíamos classificá-los como os 70 que Jesus enviou, né, para chamar as pessoas. Esses eram os servos do primeiro convite. No versículo 4, ao segundo convite, enviou-lhes ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Os segundos convidados, né, os segundos servos, nós podemos classificar aqui como Estevão, como Tiago, como os mártires depois do Pentecostes. Sim, porque quando eles foram pregar o Pentecostes, né, eles foram comissionados para pregar primeiro para Jerusalém e depois para o confim da terra. Era uma época em que havia judeus espalhados por toda a terra, né? Então a tarefa primeira era convidar os judeus. Porém, os judeus eles não aceitaram, preferiram continuar uma vida medíocre, abraçados nas suas tradições e viviam, né? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com o estilo de vida sofrido, com a desculpa de que Deus faz e Deus deixa de fazer quando Ele quiser. Quando na realidade, por isso, nós desprezamos os convites de Deus. Nesse período que os judeus estavam espalhados, né, esses discípulos, no caso os mártires, eles foram pregar para esses judeus que estavam estudando e que estavam esperando o Messias. Porém, no versículo 5 do capítulo 22, diz que eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Irmãos, quando a gente recebe um convite, significa que nós somos bem-vindos a uma festa? Quando se trata das coisas espirituais, todo convite e o convite que Deus faz é para todos, e todos são bem-vindos. Mas no mundo que nós vivemos, nem sempre, quando você recebe um convite, significa que você é bem-vindo àquela festa. Porque tem convites que são feitos, né, apenas para dar uma satisfação, apenas para ser educados, mas que muitas vezes você não é uma pessoa apreciada para aquele convite. Existem também convites que você recebe e que você não comparece. Porque o problema não está no convite, o problema não está na festa. O problema muitas vezes está em quem faz o convite, né? Por exemplo, uma vez eu fui convidado para uma festa. Só que a pessoa que me convidou, a festa não era dela, era de outra pessoa. E quando eu cheguei na festa e descobri que a festa não era da pessoa que me convidou, e sim de outra pessoa, eu percebi que a outra pessoa não ficou satisfeita com a minha presença lá. E eu confesso para vocês, é uma situação constrangedora. Você ir para uma festa, né, e você não ser bem-vindo a essa festa. Mas o problema não está no convite e na festa, está no convidado. Nessa festa, quem está convidando é o rei. Não é qualquer pessoa, é o rei. E esse rei, ele tem o maior prazer em convidar, em ter com ele todos os convidados. Porém, os convidados, eles não se importaram. E mais do que isso,
Diz a Bíblia que esses convidados, eles desdenharam dos servos que levaram o convite. Os mensageiros, eles não tinham culpa nenhuma. Os mensageiros foram lá apenas para levar uma mensagem, e a mensagem era enviada pelo rei. Mas diz a palavra de Deus que os convidados, eles desdenharam dos servos que vão lembrá-los da responsabilidade desse casamento. E mais do que isso, eles maltratam os mensageiros. E nos tempos antigos, quando você maltratava um mensageiro, era como que você estivesse maltratando, ou querendo dar uma satisfação do que você faria com um convidado da festa, né? Não era de bom tom desdenhar dos mensageiros. E mais do que isso, diz o texto que eles acabaram colocando o chamado do rei, né? O chamado de Deus para uma vida diferente, para o segundo plano. Quando Deus chama, ele se responsabiliza pelo resto. O teu sofrimento talvez seja porque não confiamos no chamado de Deus. O interessante é que quando vai o segundo convite, né, eles, além de não aceitarem, eles ainda ficam enraivecidos. Porque não existe coisa pior do que um cristão morto, não existe coisa pior para um cristão morto do que se deparar com alguém que se entrega totalmente a Jesus. Isso maltrata. Alguns dizem assim, eu já passei do primeiro amor. Não existe o primeiro amor, o amor é um só. Nós deixamos esse amor esfriar, quando nós deveríamos sim pedir que Deus aquecesse a nossa fornalha, que é a nossa fé. Portanto, não desdenhe das pessoas que vêm com boas novas. Não desdenhe de pessoas que vêm com toda a boa vontade de servir ao Senhor. Pelo contrário, permita contagiar por essa fornalha da vontade de fazer algo por Deus. Todas as vezes que você desdenha de uma pessoa, você perde. Caim desdenhou de Abel. Mical desdenhou do rei Davi. Esaú desdenhou da primogenitura. Todos aqueles que desdenham de outra pessoa, ela sempre perde. No versículo 4 do capítulo 22, diz que ele deixou tudo preparado, mas verso 4 diz, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram batidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. É notório que o rei quer compartilhar tudo que ele preparou com os convidados, mas os convidados que não enxergam, mas é os convidados que não enxergam o valor de sentarem-se na mesa do rei. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Essa situação, o rei enviar suas tropas e destruir as cidades, pode ser encaixada como a destruição de Jerusalém no ano 70. E Jesus Cristo chama o exército romano e as tropas do rei. Sempre que aqueles que se dizem cristãos apostatam a pureza da fé, Deus levanta uma nação pagã para baixar a bola daqueles que se acham mais importantes que o rei. A grande pergunta é: quem Deus está usando para colocar limites à sua rebelião? Quem Deus está colocando sobre você para te lembrar que não somos nada? Para aqueles que foram batizados nas águas, para aqueles que se entregaram a sua vida a Jesus, não tem nada que chegue à sua casa que não passe pelas mãos de Deus. Todas as bênçãos vêm de Deus, mas Ele também envia consequência, Ele envia provações, Ele envia muitas vezes até pragas para nos puxar a orelha, porque desviamos de um caminho que nós conhecemos. Versículo 9 e 10 diz: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas,
Reuniram todos que se encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. O grande problema não era o convite. O grande problema é que aquelas pessoas não eram dignas daquele convite. E segundo o pensamento dos ouvintes de Jesus, as encruzilhadas eram o local que ficavam os marginalizados daquela época. No caso aqui, os gentios, as prostitutas, os órfãos, os idosos, as viúvas, os aleijados e os perdidos. Então o rei disse: se os que eu convidei não eram dignos, então convide todo mundo. O importante é que o rei vai celebrar a festa. O importante é que o rei quer pessoas ao redor da sua mesa se alimentando do seu pão. Então foi dado a ordem para que os servos reunissem todos na sala do banquete, maus e bons. Simplesmente porque nós não fomos chamados para selecionar ninguém. Nós somos chamados para convidar as pessoas. O grande problema é que nós somos muito inibidos, somos muito tímidos. E a grande pergunta: por que uma inibição tão grande de nossa parte para anunciar as maravilhas de Deus, principalmente as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, para com os nossos colegas, nossos amigos e parentes? O livro Parábola de Jesus diz assim: a classe primeiramente convidada não podia, como pensava, sacrificar os privilégios mundanos para comparecer ao banquete do rei. E entre os que aceitaram o convite, havia muitos que pensavam somente em se beneficiar. Foram para partilhar das provisões do banquete, mas não tinham desejo de honrar o rei. Quem seleciona as pessoas, boas ou más, na parábola, é Jesus. É Deus quem classifica ambos. No versículo 11 e 12 diz assim: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Todos na sala do banquete, bons e maus. E o rei entra para fazer uma coisa. O que ele passa a fazer? Ele vai ver. Eles são os convidados. Não são os convidados que julgam quem é bom e quem é ruim. É o rei que vem ver o estado dos que ali estão. E no livro Parábola, Jesus diz: enquanto os homens ainda estão sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua nas cortes celestiais. A vida de todos os professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios do livro do céu. E o destino de cada um é fixado para sempre, de acordo com os seus atos. Nesse juízo, não estarão em revista somente nossos pensamentos ou intenções, mas as nossas ações, ou seja, o que fazemos e o que praticamos. Você não será salvo pelas boas obras, mas será julgado por elas. Porque Deus sabe quando nós fingimos e o que nós estamos fazendo é para chamar a atenção dos homens para nós ou para o nosso Salvador. Tem muitas ações bondosas que têm como foco chamar a atenção mais para o homem do que para Deus. Quem era esse homem que não trazia as vestes nupciais? Pode ser qualquer pessoa. Como que você entrou aqui? Foi a pergunta que o rei fez. E ele respondeu: disse Deus. Ele emudeceu. Naquela época, todos os que eram convidados para uma festa recebiam uma veste nupcial. As únicas pessoas que eram distintas na vestimenta eram o noivo e a noiva. Os convidados não, todos eram a mesma veste. Porém, tinha um convidado que não vestiu as vestes nupciais. E o que significa essas vestes nupciais? Apocalipse, no capítulo 19, no verso 8 e 9, diz assim: 19, 8 e 9 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
Porque o limpo e sinistro são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve: bem-aventurado a todos aqueles que são chamados para ser as bodas do Cordeiro. Ele acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, as vestes nupciais é a justiça de Cristo. Por quê? Porque Isaías 64, versículo 6, fala de quais são as nossas vestes. Isaías 64, versículo 6 diz assim: que as nossas vestes, 64, versículo 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Ou seja, se as nossas vestes são trapos de imundícia, e as vestes de justiça, são as vestes de Jesus, ele pega as suas vestes e nos cobre as nossas vestes. Quando o convidado ele não aceita as vestes nupciais, ele entra com as suas próprias vestes. São vestes de trapos de imundícias. São aquelas pessoas que dizem: as minhas vestes são mais importantes que as vestes do rei. O que vale para mim é o que eu faço e não o que ele pede. Porém, viver uma vida diferente não te faz uma pessoa melhor diante de Deus. Porque diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós somos errados. A única coisa que nos faz dignos de sentarmos à mesa do rei, a única coisa que nos faz dignos a estarmos nas bodas do Cordeiro, é as vestes da justiça de Cristo, que é doada para nós e é colocada sobre nós. Estou na presença de Deus não pelos meus méritos, não pelos meus esforços, mas pelos méritos de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo voltar, ele não vai te perguntar o que você fez, e sim se você aceitou a influência de Jesus Cristo na sua vida. No livro Parábola de Jesus diz assim: o homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristão e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem a necessidade de transformação do caráter. Nunca sentiram o verdadeiro arrependimento dos pecados. Não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele. Não venceram suas inclinações para a injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos. Confiam em seus próprios méritos em vez de nos de Cristo. E como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram as vestes da justiça de Cristo. Quanto mais melhor nos achamos, mais distante estamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz. Luz que revela o caminho onde estou, as minhas qualidades e o caminho que eu deveria seguir. Se eu não seguir essas recomendações, eu não estou em condições de estar no banquete. Voltando lá para Mateus 22, no versículo 13 e o versículo 14, da parábola das bodas, ele diz assim, versículo 13 e 14. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O rei, ele ordena uma ação que é tomada sobre aquele servo. Ou seja, vai chegar o momento, vai chegar o dia em que nós sofreremos as consequências das escolhas que fizemos. Hoje, quando nós professamos fé que nós somos Cristo, nós somos os escolhidos. Mas haverá um momento em que o Espírito Santo de Deus irá se afastar do coração dos que são rebeldes. O Espírito Santo nunca vai deixar de habitar no coração daqueles que são humildes. Mas daqueles que se rebelaram, o Espírito vai sair.
Choro e ranger de dente aqui no texto não é tristeza, é raiva. Por quê? Porque as suas obras não foram aceitas. A palavra de Jesus diz assim: não é bastante crermos que Jesus não é um impostor, que a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Poderíamos crer que o nome de Jesus é o único debaixo dos céus pela qual devemos ser salvos e, contudo, podemos não torná-lo pela fé no Salvador pessoal. Não é bastante crer na teoria da verdade. Não é bastante fazer a profissão de fé em Cristo. Não é bastante ter o nosso nome no rol do livro da igreja. É necessário reconhecermos verdadeiramente a Jesus como nosso Salvador. E quando Jesus voltar, nós poderemos ter alguma surpresa sobre as pessoas que estarão no céu, assim como as que não estarão, mas Ele nos dará tempo, que é o período do milênio, mais do que suficiente para esclarecer nossas dúvidas e nos recuperar das perdas que sofremos. Não sabemos exatamente quando, mas temos certeza de que a volta de Jesus Cristo acontecerá em breve. Jesus voltará novamente e será a maior festa de todos os tempos, a festa da salvação, as bodas do Cordeiro, uma festa que será eterna, e nós não deveríamos perder essa oportunidade. Meus irmãos, o grande dia da volta de Jesus Cristo irá acontecer. O grande problema não é o novo céu e a nova terra. A grande questão não é a festa e as bodas do Cordeiro. A grande questão é: e os convidados? E nós, como é que nós estaremos? E nós, como é que estamos nos preparando para o grande dia das bodas do Cordeiro? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, através do Espírito Santo, nos fazer refletir e nos possamos também repensarmos na possibilidade de voltarmos aos caminhos. Que Deus abençoe. Temos uma mensagem musical? Bom dia a todos. Confesso que eu não vim preparada, mas me chamaram, então, quando Deus chama, a gente tem que aprender, né? Nós possamos meditar na letra desse louvor. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Bueno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. 30 de março de 2024, sábado. Esse é o canal Afonso Floresta. Valeu, Jesus!